Olá, queridos, a paz. O Eterno vem abençoar a vida de todos vocês, em nome de Yeshua HaMashiach, amém? Bom, hoje eu quero deixar uma palavra em continuação a tudo que nós temos falado aqui, amém? Hoje eu vou falar sobre seita, heresia. Vamos entender um pouco melhor essa questão, amém? Pai, em nome de Yeshua HaMashiach, eu peço as tuas bênçãos sobre a nossa vida. Seja conosco, fala conosco em nome de Yeshua HaMashiach. Ensina a tua palavra, os seus mandamentos, ó Pai, que nessa hora o teu poder se manifeste. Toda ação do diabo caia por terra, toda força oculta, toda ação do inimigo caia por terra, seja neutralizado todo o poder das trevas. Ó Pai, nessa hora, traga cura, libertação, salvação sobre o teu povo, sobre a minha vida, sobre a vida da Rosângela, sobre o nosso lar, sobre a vida do meu irmão Roberto, sobre a minha mãe. Ó Pai, liberta cada um de nós, salva nossa vida, traz paz, traz alegria, traz, ó Pai, revestimento. Eu rogo ao Senhor que traga revestimento sobre as nossas cabeças, da cabeça à planta dos pés. Ó Pai, a tua presença seja radiante, poderosa. Ó Pai, liberta-nos de toda ação do mal. Eu te peço, fala através do teu servo, ensina o teu povo seus mandamentos, nos mostra a direção do caminho que devemos andar, que devemos seguir, que devemos, ó Pai, prosseguir. E eu peço ao Senhor que nessa hora toda ação do inimigo caia por terra. Bishem, Yeshua, HaMashiach, o Eterno vive para sempre. Bom, queridos, riquíssima oportunidade que o Senhor está nos dando uma vez mais para estarmos aqui cooperando nessa caminhada, não é? Bom, eu vou ser bem objetivo aqui. Bom, a palavra heresia, airesis, que na verdade é praticamente uma heresia seria uma forma mais transliterada de um idioma para outro, mas a palavra heresia tem algumas definições. Você vai encontrar essa palavra também no livro de 1 Coríntios, capítulo 11, verso 19, e vai dizer assim: porque até mesmo importa que haja partidos entre vós. Se você pega uma outra versão, a palavra ali é heresis, heresia. Então, ou seja, dá para entender que heresia tem a ver com partido. Bom. Se você analisar Gálatas 5:20, e Paulo vai dizer sobre divisão, a palavra é a mesma. Então, divisão, partido, divisão, partido, outra doutrina. Então você já dá para entender que a palavra heresia tem a ver com uma separação do grupo, de um grupo, vamos dizer assim. Você tem um queijo. Aí você corta um pedaço. Aquele pedaço que se tirou, heresia. Grupo, partido, seita, tudo a mesma raiz de entendimento. Então, seita também vai ter essa conotação. Atos 5:17. Então, seita é também heresia. É grupo. Então, você viu que uma palavra grega pode ser traduzida em português para várias outras. Deu para ver, né? Então, heresia é um partido. Como assim um partido? Um grupo se define por suas... Um grupo religioso é definido por sua doutrina. Quando um grupo discorda e se aparta, é um pensamento diferente daquele inicial. Então isso aqui já tem um partido. Então se existe um pensamento
E um grupo não pensa mais como aquele grupo se separa, então nós temos partido. Aí nós temos heresia, seita. Deu para entender? É simples, não há dificuldade de entender aqui. Então tem vários versículos aqui que eu posso ler e mostrar para vocês: seita é partido. Partido é heresia. Heresia é seita. Seita e heresia é a mesma coisa. Aqui está a questão. Vamos para Atos 5:17. Atos 5, 24:5. Atos 24:14. Eu vou ler o Atos 5:17. Olha o que está escrito. Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos que estavam com ele, isso é, seita dos saduceus. Partido, grupo, pensamento diferente. Certo. 15:5. Português, mas no grego dessa forma. Insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus. Grupo, partido, pensamento diferente. Atos 6, 24:14. 24:14. Porém, confesso-te que, segundo o caminho que chamam de seita, partido, assim eu sirvo o Deus de nossos pais. Na defesa de Paulo, novamente essa palavra ela aparece. Então, seita é um partido, seita é um pensamento diferente, uma doutrina diferente daquela que é, vamos dizer, o padrão. Por isso que os nazarenos foram chamados de seita, por quê? Não pensa como eu, fariseu, é seita. O saduceu, não pensa como eu, é seita. Deu pra ver, né? Bom, definindo-se a palavra seita, você encontra a palavra divisão, você encontra na tradução SBB, em 2 Pedro 2:1, a palavra falsa doutrina. Então, seita tem uma ideia de quê? Uma doutrina errada, diferente daquela que é certa. Então, partido, e deu para entender como que é? Então, se existe uma doutrina e eu trago um pensamento diferente, olha só, ao partido aqui. Então, entendeu que a palavra heresia tem a ver com partido, com pensamento e com doutrina? Tudo conectado. Aí a pergunta: fariseus, saduceus, qual que eu sigo? Bom, é aqui que eu vou mostrar para você como você descobrir se você está numa seita. Bom, Atos 14. Atos 24:14. Vou ler de novo. Porém, confesso-te que, segundo o caminho que chamo de seita, assim sirvo a Elohim de nossos pais, acreditando em todas as coisas que estão de acordo com a lei e nos escritos dos profetas. Tendo esperança em Elohim, como também estes têm, de que haverá ressurreição tanto dos justos como dos injustos. Então Paulo está dizendo assim aqui, ó. Vocês estão chamando de seita a forma de eu servir a Deus. Bom? Pegou? Bom, agora você vai entender. Tá cheio de seita por aí, gente. Vocês vão entender pela palavra. Atos capítulo 9. Eu gosto demais disso. É da Bíblia. Porque a Bíblia desmascara a falsa doutrina,
as seitas. Tem muita seita por aí. Vamos lá? Eu vou ler o versículo 1 para você entender o contexto. Shaul, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Ele pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de se caso achasse algum dos que eram do caminho. Qual foi as mensagens anteriores? Yeshua é o quê? O que ele é? Caminho, a verdade e a vida. Yeshua ensina a salvação, caminho. Tudo que vai contra os ensinos de Yeshua é heresia, é seita. Ah, meu irmão, tem gente que não critica a religião dos outros, não. Eu tô criticando engano, falsa doutrina, porque a palavra heresia também traz essa conotação. Mas vamos a Timóteo, capítulo 6. Ai, 1:3. Ai, eu gosto mais. Amém. Vamos ler. 1:3 de 1 Timóteo. Quando eu estava de viagem rumo à Macedônia, te roguei que permanecesse ainda em Éfeso, para demonstrarem a certas pessoas a fim de que não ensinem outra doutrina, que não ensine heresia, que não ensine outro método. Bom, quer ver agora eu desmascarar uma heresia? É fácil, irmãos, quando você sabe manejar bem a palavra de Deus, né? Pior quando as pessoas não sabem, querem falar do que não sabem, né? Bom, vamos lá. Vamos em... Ai. Oh, meu pai. Marcos 12, 28. Vamos desmascarar uma heresia aqui rapidinho. É muito rápido. É fácil você desmascarar um falso profeta. Um herege. Oh, meu pai. Chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Yeshua lhe houvera respondido bem, perguntou: qual é o principal de todas as mitzvot? Respondeu-lhe Yeshua: o principal é Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Ouça, ó Israel, Yahweh é o nosso poderosíssimo. Yahweh é um, no grego, eis. Português. Eis, grego. E Echad, hebraico. Isso é ensinamento bíblico. Isso é verdade. O que eu li agora é a verdade que liberta. Agora, quando dizem que Deus é três, heresia, falsa doutrina, e eu falo com propriedade e vou falar a verdade, não importa a quem. Viu como é fácil desmascarar uma falsa doutrina? É simples. Porque o que vai contra o que está escrito é heresia. Yeshua ensinou, Yashem é um. Se vir outro ensinando que Deus é três, engano. Fuja disto. Viu? Bom, então heresia traz partido. Partido como assim, Felipe? Pensamento doutrinário diferente. Bom, então vamos aqui desmascarar mais uma falsa doutrina? Vamos para a palavra do Eterno do Kadosh Baruch Hu. Vamos lá. Eu peço que você deixe o joia. A palavra, aproveitando, a palavra seita no hebraico é kat. Kat. Q-A. Na verdade é K de Cássia. Não é K de Cássia, é K. Não é o C de casa. Cássia, a minha Cássia é escrito com K de Cássia. De casa, né? Não. É o K mesmo, né? É o K. É o K-T. Kat. Kat. Tá? Então no hebraico você encontra a palavra kat.
no hebraico, tá bom? Eu vou pegar aqui, deixa eu só... Bom, então você começa a ver que pela Bíblia você desmascara os falsos ensinos. Deixa eu mudar o teclado aqui, gente, só um minuto. Dê seu joia, tá? Eu vou pegar 2 textos aqui. Tá? Tá. Agora eu vou pegar um outro texto aqui, só um minuto. Dê seu joia e compartilha, tá bom? 2 textos. Gênesis 41, 14. Levíticos 19, 27. Como eu disse, pela palavra de Deus você desfaz a heresia, não disse? Bom. Ontem eu estava vendo ontem, não exatamente ontem, alguns dias para trás, eu vi um pastor, eu já vi esse argumento. Uma vez eu fui eu vou dar nome porque foi numa Assembleia de Deus, numa cidade, um irmão me chamou para ir, eu fui com ele a uma igreja, e lá eu estava barbudo, e só eu barbudo e todo mundo sem barba. Mas eu entrei de terno, normal, sem gravata, mas de terno. Eu não me lembro de gravata na época, eu não uso gravata. E aí ele me deu a oportunidade. E o pastor tentou me refutar sobre a barba, dizendo que eles raspam a barba com o texto que eu vou ler. É fácil refutar um pastor sobre a questão da barba. É muito fácil. É muito fácil com a Bíblia. Vamos seguir Vou primeiro usar a argumentação da Assembleia de Deus. Eu estou usando o nome, gente, porque aconteceu numa Assembleia de Deus e eu vi de novo. Algumas Assembleias de Deus, elas permitem barba, mas essas que eu fui não permitem para os obreiros. Mas ele me deu, por educação, a oportunidade. Ele se baseou nesse texto para falar sobre a barba, que é errado usar barba. E esses dias eu vi um pastor falando que é por isso que eles não são a favor da barba. Respeitosamente eu refuto essa doutrina com a verdade, tá bom? Gênesis 41, verso 14. Assim que ouviu isso, o faraó mandou chamar José, e foi trazido às pressas da prisão onde estava, depois de se barbear e trocar roupa. Então o pastor chegou para mim e falou: Felipe, esse é o texto que refuta porque faraó, o José e Yosef está diante de faraó, então foi pedido para ele raspar a barba. Bom, então nós vamos entender que Gênesis, ele acontece ali com Yosef, filho de Yaakov. Eu pergunto, quando foi dado a mitzvah de não danificar a ponta da barba? Foi antes ou depois de Yosef? Bom, é simples refutar esse texto. Primeiro, quem desenha a barba, quem pintava os olhos, quem tinha costume de raspar a cabeça, eram os egípcios. E Deus não quer que nós, povo de Deus, tenhamos semelhança aos egípcios. E aí o Kadosh Baruch Hu diz em Levíticos 19, 27. Olha só. Não cortareis vossos cabelos dos lados da cabeça, nem aparareis as pontas da barba. Isso é mitzvah. Por isso que todo Yehudi da época tinha barba, inclusive Yeshua HaMashiach. O pastor ele vai argumentar em Gênesis 41, só que ele se esquece que Yosef não está no meio do povo dele. Yosef está no meio de pagãos. E quem está dizendo para ele raspar a barba é os egípcios, que lá na frente Deus diz: não raspe a barba, não danifique. Então deu para contextualizar. Aí a heresia vem como? Pega um texto isolado, pega um texto antes da lei, pega um texto dentro do Egito,
para tentar refutar a Torá, as instruções de Hashem para o povo dele. Então você percebe como que é errado, tá? Essa argumentação. Viu como que é fácil eu refutar? É difícil? Não. Não é difícil. Não é difícil. Zakan é a palavra barba, tá bom, irmãos? Zakan. E a Zakan vem de 2204. Ser velho, envelhecido. Interessante, né? A barba vem dessa expressão. A palavra Zakan. Em hebraico aqui, eu tô pegando aqui a expressão. Zakan. Essa palavra hebraica. Deixa eu... Estou fazendo uma pesquisa do termo aqui no hebraico. E porque tem uma passagem bem interessante sobre isso. A palavra velho, Zaken. Interessante. A palavra velho tem conexão claríssima com a barba. Exatamente, velho. Amém. Davi. Então a palavra velho, eu tô pesquisando aqui no hebraico, irmãos, tem totalmente conexão com barba. 32, velho. Olha só, disse Joabe a Amassa: vais bem, meu irmão? E com a mão direita lhe pegou a barba para o beijar. Se você for adentrar o assunto, você vai ver que todo o povo judeu era barbudo, tá? Por que eu tô mostrando isso a vocês? Porque você vai ouvir esse tipo de... esse tipo de argumento, né? Eu vou pegar aqui o texto. Olha só. Segundo Shmuel 10. Olha como que a barba é importante. Eu vou ler para vocês. E aconteceu depois disso que morreu o rei dos filhos de Amon, e seu filho Hanum reinou em seu lugar. Então, David, usarei de benevolência Hanum, filho de Naas, como seu pai usou de benevolência comigo. Enviou Davi os seus servos para consolá-lo acerca do seu pai, e foram os servos de David à terra dos filhos de Amon. Então disseram os príncipes dos filhos de Amon a seu senhor, Hanum: porventura honra Davi a teu pai aos teus olhos? Por que te enviou consoladores? Não te enviou antes Davi os seus servos para reconhecer a cidade, espiá-la e para transtorná-la? Então tomou Hanum os servos de Davi e lhe raspou metade da barba. Preste atenção. Raspou metade da barba. Eles tinham barba. Isso na época de David. Ele cortou metade das vestes até as nádegas e os despediu. Quando isso foi informado a Davi, enviou-lhe mensageiros a encontrá-los, porque estava
estavam aqueles homens sobremaneira envergonhados. Viu só? Raspa a barba, viu? Mandou-lhe dizer: deixai-vos em Jericó até que vos torne crescer a barba. Tá aqui, ó, verso 5. 2 Samuel 10:5. Anota aí, 10:5, anote na tua Bíblia. Eu estou provando que a barba é um costume, na verdade é uma mitzvah bíblica e é seguida direitinho. E quando foi raspado, Davi disse: tem que crescer primeiro a barba, depois vocês voltam. E foi uma vergonha para esses homens ter sido raspado a barba e passado por aquele constrangimento. Então observe quando o pastor chega para mim e usa a história de Yosef, parece que o indivíduo não sabe Bíblia. Uma cegueira tão escancarada que, sabe, olha como que eu refuto rápido aqui. E eu não estava com os textos já programados, peguei todos aqui. Então fica muito claro que existe uma falta de conhecimento muito grande nas pessoas, e isso é heresia, tá bom? Falar que o homem tem que raspar a barba, tá bom? Então tá refutado, né? Não precisa nem continuar aqui trazendo essa temática de barba. Então a gente tem que observar claramente a heresia pelas escrituras, mas observe que o pastor usou Bíblia para justificar raspar a barba. Então a heresia, muitas das vezes, ela vem pela o ensino da falsa doutrina vem com Bíblia. E é aqui que a gente tem que mora o perigo, irmãos. Porque a partir do momento que o indivíduo pega o texto que eu li de Êxodo, para justificar que Yosef raspou a barba, de fato está escrito lá. Só que o pastor ele não vai dizer por que Yosef raspou a barba. Ele não vai dizer que os egípcios raspavam a barba, raspavam a cabeça, se pintavam e que José tinha que obedecer a Faraó. Aí ele não fala isso. Ele pega o texto isolado, sem contexto, para aplicar na denominação. Bom, é isso que se chama refutar uma mentira, um engano. Mas observe como uma doutrina falsa, ela é inserida usando Bíblia. Se eu não tenho habilidade para refutar, eu sou enganado. E quantos de vós outros estão sendo enganados porque a heresia vem com Bíblia? Só que a Bíblia sendo usada sem contexto, sem uma aplicação legal. Paulo diz que quem usa a Torá de forma legítima, tá certo. Agora, tem pessoas que usam a Bíblia de forma errada. Quer ver uma outra refutação? É fácil. O problema é não ter conhecimento, irmãos. Tem que haver um conhecimento não só de textos, porque se o pastor chega no púlpito da igreja e diz: olha, nós raspamos a barba porque José raspou a barba, ele não está apresentando a verdade. Ele está usando um caso isolado para justificar a sua doutrina. Isso é heresia. Isso é uma doutrina falsa. Porque ele está usando um texto que aparentemente dá para... os ouvintes vão ver realmente que o José raspou a barba, só que ele não vai dizer quem mandou José raspar a barba. E aí começa o engano ser pregado e uma mentira muitas vezes falada se torna uma doutrina, se torna uma verdade, entre aspas. Olha o perigo de nós estarmos no ambiente que não estuda a palavra de Deus conforme ela tem que ser. Porque o pastor chega para mim e me dá Êxodo, para falar de José, Êxodo 14, Gênesis, na verdade é Gênesis, tá? Gênesis 41, 14. Que ele usa para falar de Faraó, que Faraó disse para José, só que ele não utiliza 2 Samuel 10, Levíticos 19, 27. Sabe? Então, a heresia começa a ser embutida, ensinada. Então, quer refutar uma mentira? Debaixo do Ruach HaKodesh. E tem que ter habilidade com a Bíblia. Porque o engano... Eu não estou dizendo que aquele pastor não era gente boa, nem que ele não era uma pessoa santa, nem que ele não era uma pessoa honesta.
Eu estou dizendo que ele está sem informação correta. Ele já foi doutrinado assim. Eu não culpo ele. Eu culpo o sistema sebreano. Vou culpá-lo porque ele está contra a palavra de Deus. Esse conhecimento dado foi passado por pastores que também estavam na ignorância. Possivelmente foram grandes homens de Deus, eu não discordo. Pessoas honestas, santas. Não estou aqui falando contra a conduta individual de cada um. Mas estou falando que uma doutrina ela passa-se como uma verdade sendo uma mentira. A mitzvah não ensina isso, que tem que raspar a barba. A mitzvah orienta justamente que você tem que deixar a barba, não raspá-la. Agora, quer ver um outro engano? Que eu já refutei aqui no meu canal. E eu estou apresentando para vocês. E eu vou chegar mais fundo no assunto. Quando alguém diz que os animais impuros foram purificados. Como que alguém chega para mim e diz, Felipe Cunha, os animais impuros foram purificados. Cristo purificou. O porco foi purificado, os animais impuros foram purificados. Mas interessante, só purificou o porco, porque o rato ninguém quer comer. O cachorro. Tem gente que come cachorro. Lembro-me. Aquele povo tem. Mas olha o que está escrito na visão de Kefá. Então viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, e que era baixado à terra pelas quatro pontas, contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. Ouvindo uma voz que se dirigia a ele: levanta-te, Pedro, mata e come. E Pedro replicou: de modo algum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Segunda vez lhe falou: ao que Deus purificou, não considere comum. Sucedeu-se por 3 vezes e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Olha que esse texto ele é muito usado para se aplicar numa mensagem que Jesus purificou o porco. Só que veja que é um argumento, Felipe, é um argumento. Olha só que argumento. É forte. Pedro, não diga que é imundo que eu purifiquei. Olha o argumento, Felipe Cunha. Olha o argumento. Aí a pessoa fala com a boca cheia. O porco foi purificado porque não fale que é imundo que eu purifiquei. Só que você faz isso com quem não lê Bíblia. Você consegue levar adiante uma heresia se eu não conheço a palavra. Se eu não estou orientado por Deus. Aí eu sou enganado. Porque o verso 17 é continuação. E eu preciso ler o contexto. Porque você precisa entender que Pedro vai explicar o significado da visão. Não é o leitor da Bíblia. Como assim? Escute. Verso 17. Enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão. Pedro teve uma visão. É uma visão. Preciso interpretá-la. Pedro disse. Pedro não sabia qual era a interpretação. Pedro precisa interpretar. E olha o que diz. Aí os homens chegaram em Pedro. Pedro se encontrou com Cornélio e no verso 28 vem o significado da visão. Que no verso 17 Pedro está tentando entender. Ele está querendo compreender. Olha que interessante. E a quem dirigiu dizendo: vós bem sabeis que é proibido um Yehudi, um judeu, ajuntar-se a mesmo, aproximar de alguém de outra raça. Mas Elohim me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Pedro entendeu que a visão não se falava de carne, mas de Cornélio, de um goi. Viu que interpretar a palavra de Deus com coerência, sem fazer uma salada, é simples. Mas essa palavra, se você ler só o teu verso 16, você vai conseguir enganar um monte de gente que não lê Bíblia. Vai conseguir enganar um monte de gente que não lê. E eu queria saber por que não leem.
Eu queria entender o que passa na cabeça do indivíduo que tem uma Bíblia na mão, mas não quer conferi-la. Não quer analisá-la. Simplesmente acredita, sem ter uma reflexão como os bereanos, sem ter um pensamento próprio, um senso de julgamento. E é por isso que muitas pessoas estão sendo levadas a caminhos errados, porque não leem. Não são responsáveis com a própria salvação. Desculpe eu falar a verdade aqui. Não são responsáveis com o próprio destino que vão ter. Meu irmão, você tem que ter responsabilidade com a sua salvação. Não joga nos ombros dos outros a tua responsabilidade. No tempo de que pessoas simplesmente é fácil jogar no colo dos outros, a minha responsabilidade. Eu não posso simplesmente sair ouvindo sem conferir. Eu tenho que ser como os bereanos fizeram. Quando Paulo vai a Bereia, Paulo prega a palavra baseada nas escrituras, não no acho dele. Ele vai pregar Cristo, baseado em Isaías, nos profetas. Eu tenho que ter a sensatez de conferir. Porque se pega um indivíduo que está com mais intenções ou que também foi enganado, simplesmente é um papagaio que fica só repetindo o que aprendeu, eu vou ensinar heresia, pelo diz. Na sua segunda carta, aquelas pessoas que deturpavam as cartas de Paulo. Deturpam as cartas e as outras escrituras. E quando eu pego esse texto de Atos 10 e digo que Cristo purificou animais, eu sou herege. É herege. É seita. É doutrina falsa com todas as letras. O texto é claro que Pedro está falando que a visão fala-se de Cornélio, dos gentios que foram cheios da Ruach HaKodesh. A Bíblia vai dizer que quando Pedro falava do evangelho, a Ruach desce sobre eles. Então veja, eu refutei já duas doutrinas simplesmente lendo a Bíblia. Agora, se eu não leio, eu sigo só porque os outros me dizem. Por que eu não uso kippah? Você vê eu usar kippah? Eu não uso kippah. Você vê eu acendendo vela no sábado? Você não vê eu acendendo vela no sábado. Você vê eu com a estrela de Davi? Você não vê eu com a estrela de Davi. Eu tenho opinião própria. Eu tenho um Deus que fala comigo. Eu sou responsável pro meu destino. Eu não vou seguir porque o judaísmo está fazendo. Gente, que isso? Que absurdo é esse que as pessoas não têm mais senso de julgamento e não querem analisar fatos? Discernimento que tá faltando no povo. Que isso, irmãos? Tem pessoas que ficam aí, esses tempos atrás apareceu uma mulher querendo processar uma suposta igreja, que eu não vou chamar de igreja, enfim, é seita mesmo, porque ela doou não sei quantos 2 milhões pra igreja e agora tá requerendo valor. Porque quando chega lá é uma lavagem cerebral. Mas por que as pessoas doaram tudo que tinha? Tinha gente que doou até o próprio apartamento. Porque não leem a palavra. Sabe? Vamos sair desse conforto, irmão. Sabe por que o irmão Felipe conseguiu enxergar isso tudo? Porque um dia o Eterno me chamou e as instruções que ele me deu, eu segui. Aí eu falo algumas verdades aqui, algumas pessoas ficam incomodadas. Enquanto muitos estavam dormindo, eu estava lendo a Bíblia. Quando muitos estavam pulando lá na folia, eu estava me santificando. Aí é fácil chegar aqui e falar que eu não posso falar o que eu falo. Eu posso falar porque Deus me chamou. Eu tive muito trabalho para chegar até aqui. Sabe? Investir, em vez de investir numa roupa, investir em livro. Tem livro que custa R$200. Eu podia investir em outra coisa. Tem gente que investe em roda de carro, em moto. Eu investi no conhecimento. Aí chega aqui um papagaio. Você critica os outros. Cuida da sua vida. Se você não tá nem aí pra tua eternidade, o problema é seu. Mas eu não posso ver erro e ficar calado. Nós temos sim que falar que a Trindade é uma doutrina falsa, porque a Bíblia não ensina isso. Tenho que falar que o domingo nunca foi o dia do Senhor, só se for do sol, Mitra.
Tenho que falar que Cristo jamais nasceu dia 25 de dezembro. Quem nasceu foi Mitra, foi o Sol invicto, adorado há mais de 3.000 anos. E Cristo não poderia ter nascido em dezembro porque neva em Israel. Ele nasceu entre setembro e outubro e não há um mandamento dizendo que é para comemorar o seu dia de nascimento. Comemora-se a morte dele, não o dia de nascimento. E já é contraditório porque a própria igreja que diz que Cristo é Deus, na ideia da igreja, comemora o nascimento de um Deus. Se ele já existia, por que comemora a data de nascimento? É umas coisas sem lógica, mas o povo não pensa. Ah, o menino Jesus, mas peraí, você não chama ele de Deus? Deus não nasce filho. Mas tudo bem, nasce a criança. Mas fica estranho, né? Mas tudo bem. Aí a pessoa diz, você tem que respeitar. Eu respeito, respeitar não significa concordar. Só que aqui existe um problema muito sério. Porque a partir do momento que Yeshua, ele traz o evangelho. Vamos colocar que o evangelho é as doutrinas de salvação. Eu vou usar uma linguagem bem simples para você compreender. O evangelho é a linguagem de salvação. As doutrinas de salvação. É a palavra de salvação. Então entenda o evangelho. Tudo que Yeshua falou é a palavra de salvação. Então ele deu uma palavra que vai te dizer o caminho. Vai te instruir. Não é? Bom. Se ele te instruir no caminho, ele está te dando um apontamento. O Moré faz isso, aponta. Então, logicamente, ele vai falar algo que vai contra as religiões. Ele vai falar, eu sou senhor do sábado. Então, automaticamente, é uma crítica direta ao domingo. Se Cristo disse que Deus é um, é had, eis no grego, vai contra a trindade. Então, quando você prega o evangelho, é uma crítica falsa à religião. Não tem como você pregar o evangelho sem desagradar as pessoas. Porque o evangelho vai dizer a vontade de Deus. E Deus não quer saber se tu concorda. Esse é o problema das pessoas. Deus não está perguntando se você aceita. Se você concorda com o que ele está falando. Ele está te instruindo. Você quer, você quer. Você não quer, você não quer. Ué. Se você quiser continuar servindo ao sol, é direito teu. Vai lá, se prostra diante do sol, da lua, do que você quiser. Mas naquele grande dia, sofrerá as consequências. Então quando você prega o evangelho, automaticamente é uma crítica, querendo ou não, há um padrão diferente. Cristo, o Mashiach, o Yeshua, ele quando vai falar dos fariseus, os pontos negativos, vamos dizer, quando ele vai instruir, ele diz, na maioria das vezes, quanto as heresias faladas pelos saduceus, pelos fariseus. Por exemplo, quando os saduceus não acreditavam em ressurreição. Os saduceus não acreditavam nos anjos, em Shed. Eles não acreditavam nesse mundo espiritual. Errais por não conhecer as escrituras nem o poder de Deus. Ponto. Ele está orientando, ao mesmo tempo criticando. Porque a crítica é o quê? Olha, o evangelho quando vai aos perdidos, já existe uma conduta religiosa lá no meio dos pagãos. Quando Paulo, por exemplo, vai em Atenas, Paulo vai falar sobre que eles eram religiosos, mas Deus está agora notificando os homens que em todas as partes se arrependam, largam a idolatria, largam o engano. Então o evangelho é o quê? É a mensagem que vem para o indivíduo que está longe de Deus. E como que eu vou falar para alguém que adora o sol que Deus só existe um Deus? Não tem outro jeito. Você vai, querendo ou não, falar contra aquele segmento. Não tem como se pregar o evangelho e fazer o politicamente correto. O evangelho, sim, vai criticar a falsa doutrina. Não tem jeito. Agora, se você quer agradar gregos e troianos, você está muito mal. Não vai dar certo com o reino de Deus. Porque Deus vai falar que eu sou um. Então você vai ter que falar, Deus é um só. Então, se você quer agradar gregos e troianos, vai ficar bem difícil isso aí. Então, como identificar uma heresia? Com a Bíblia. E olha só, não só com a Bíblia. Você viu que existe doutrinas baseadas na Bíblia, como eu li aqui. Alguns que usam a Bíblia para dizer que carnes imundas foram purificadas. Usando a Bíblia, mas sem contexto. Dizendo que é para raspar a barba usando-se Faraó, quando José foi a Faraó. Se esquecendo que a lei vem depois de José. As instruções depois que o povo sai do Egito. Então, quando você tem uma doutrina
distorcendo a palavra, essa é uma heresia destruidora. Então, como que eu identifico? Você tem que ser bem habilidoso no conhecimento da palavra. Porque algumas heresias, elas passam batido. Porque os leigos, às vezes... o pastor leu a Bíblia, tá na Bíblia. Tá na Bíblia. Quer ver uma outra? Bom, um dia eu estava fazendo uma crítica. de novo. Eu não gosto de coisa errada, tá? Me desculpe. Se tem gente que tolera erro ou não. Eu tenho que ser tratado da mesma medida. Porque a medida é para todo mundo. Bom? Um dia eu estava num açougue, eu falando categoricamente que eu sou contra um pastor que recebe R$8.000 para pregar 2 horas. Minha crítica foi fundamentada na palavra de Deus. De graça receber, de graça dai. Eu não sou contra se a igreja desse uma oferta voluntária a ele. Eu não seria contra se a igreja desse a gasolina a ele. Mas jamais seria a favor de uma coisa exorbitante, 8 salário mínimo numa noite. Não vou engolir essa. Não vou. E eu estava falando o que eu estou falando aqui, que a Bíblia diz, dá de graça o que você recebeu. Não cobre, mas que a pessoa que está recebendo tenha consciência de te ajudar naquilo que você precisa para sobreviver. Você é um pregador, se deslocou da sua cidade, andou várias milhas para pregar a palavra e a pessoa não tem condições de se manter. Ajude. Com roupa, com comida, com a passagem. A Bíblia não é contra isso. Agora, o camarada chega e cobra R$8.000, isso está fora, totalmente fora. Tanto quem cobra como quem paga. Para mim tá tudo errado nisso aí. Mas, veja só. Eu estava no açougue e lá veio um senhorzinho falando: mas eu sou a favor. Eu sou a favor porque o obreiro é digno do seu salário. Eu olhei pro senhorzinho. Senhorzinho, me responde o seguinte. É salário ou salários? Segundo, o que é salário ali? Sabe o que está na Bíblia? O obreiro é digno do seu alimento. Vamos lá. O que é o obreiro? O obreiro é o trabalhador. O que é o trabalhador? Bom, vamos lá. Eu acordo 7 horas da manhã, vou trabalhar na carpintaria. Meio-dia eu preciso comer. Porque eu não vou conseguir trabalhar o dia todo sem comida. Entendeu agora? De tarde eu vou tomar um café. De noite eu janto. O trabalhador é digno do seu alimento. É isso que o texto diz. Quem trabalha precisa sobreviver. Então, Yeshua está falando, olha, quem está trabalhando precisa sobreviver. Ninguém vai conseguir ficar de pé sem comer, sem beber água. Tem que se vestir. Ninguém é contra isso. Agora, você distorceu o texto para levar 8.000 durante uma única mensagem. Isso é o maior dos absurdos. Mas o maior dos absurdos que eu já cansei de ver em igrejas. E eu vou dizer quem são os culpados. Quem paga e quem compra e quem patrocina. Amém? Eu estou sendo categórico. Quem paga e quem cobra e quem patrocina. Tá tudo errado nisso aí. Tá? Agora, você observa como argumento daquele senhor. Eu falei, o senhor ganha isso por mês, 8.000? Quantos meses o senhor levaria para ganhar R$8.000? Quanto? Ele não me respondeu mais nada. Porque se o salário mínimo era 1.000 na época, e alguém recebe 8 salários mínimos, são 8 meses de um trabalhador que ganha um salário mínimo. Me dá um exemplo? Minha avó é aposentada. Minha avó, ela é pensionista. Pensão do meu avô. Ela ganha 1.000, deve ser 1.100. Então são 8 meses, quase 8 meses da vovó. 8 meses. Vamos parar com isso aí. Em nome de Deus, brincando. Aí sai dali, vai numa outra, ganha mais 3, na outra ganha mais 5. No final do mês ganhou R$100.000. Isso é o quê?
Isso é desproporcional à fé, desproporcional à verdade. Isso vai contra todos os princípios bíblicos. Jamais vou concordar com isso. Amém? Yeshua entrou no templo, expulsou quem comprava e quem vendia. Amém? Então é muito importante a gente contextualizar, porque as heresias religiosas são fundamentadas, olha só como que é paradoxo, com Bíblia. Quando o indivíduo ele quer justificar a trindade que não tem, a palavra trindade na Bíblia não existe, não existe. Ele vai chegar e vai dizer o seguinte, eu creio na trindade porque em Gênesis 1 tá a palavra Elohim. Bereshit bara Elohim et ha-shamayim ve'et haaretz. Só que o indivíduo não sabe nada do hebraico e não analisa o verbo no singular. Bereshit bara, criou no singular. Não é criaram. Simples. Não sabe de hebraico e quer falar. Então o problema todo é que as pessoas querem justificar suas doutrinas usando a Bíblia e distorcendo, meu irmão. Elohim é um aumentativo, vamos colocar aqui. Eloá. Eloá. Elohim. El poderoso. Elohá. Mesma ideia, a raiz é a mesma. Quando eu tenho um sufixo em, tá dando uma continuação no sentido da palavra de aumentativo, como maim, não tem como você calcular água no singular, nem chamaim, céu no singular. No português está céu, você vai encontrar céu. No hebraico não, chamaim. Chamaim, ou maim, águas. Águas, raim, vidas. Por que é Elohim? Porque não tem como medir o poder do Criador. Ele não pode ser medido, calculado. Por isso está com o sufixo no plural, mas trazendo o sentido de o verbo no singular. Criou Elohim, significa poderosíssimo. Essa ideia de aumentativo em continuação. Não tem medida para Deus. É isso, como águas, não tem como você medir a terra. A quantidade de águas que existe, como não tem como medir, está no plural. É isso que o texto diz, é isso que a expressão está dizendo. Mas o herege vai lá e quer usar Elohim só porque está, não entende de hebraico, não sabe nada da língua que a Bíblia foi escrita e sai falando bobagem. Baseado em Orígenes Tertuliano, que dispensaram a Torá. Então, se você acredita na Trindade, você está acreditando na palavra dos padres, não do Mashiach. Marcos 12, 29. Eu mostrei para vós outros. Então, heresia. Mas tenta-se usar sempre a Bíblia para defender a sua tese. Por exemplo, eles vão defender, por exemplo, mais um engano. Já refutei várias heresias aqui hoje. Vou refutar mais uma. Romanos 10:4. Porque o fim da lei é Cristo. Não. Vamos à Bíblia de Jerusalém aqui. Uma tradução. Romanos 10:4, né? Porque a finalidade da Torá é o Mashiach. Veja que a João Ferreira de Almeida diz: porque o final da lei é Cristo. Não pode ser colocado final. Por que não pode ser colocado final? Porque é a partir da lei que eu sei o que é pecado. Então não tem como matar a lei. Se eu tiro a lei, não há pecado. Se não há pecado, não há julgamento. Não pode haver juízo, não há uma instrução. Se, por exemplo, você está numa via e não tem placas te dizendo que é 40, que é 20, você não tem a informação para você em qual velocidade eu ando numa via. Se a via está sem placa, não tem uma instrução dizendo aqui, você pode andar livre, quanto o seu carro der. Tem carro que anda a 240 km por hora, meu filho. Se a via não te diz um limite de velocidade, ele está te liberando a andar quanto você quiser. A lei é isso, a lei é te dando limitações. Se eu chego e falo que a lei acabou,
eu estou sendo totalmente contraditório com o juízo de Deus. Então, por isso que não pode essa tradução. Mas do tradutor, quando traduziu aqui, acho que ele não lia a Bíblia. Quem será, hein, que traduziu, hein, dessa forma? É a finalidade. Significa o quê? Porque a Torá aponta o Mashiach. Não significa que a lei acabou. Não pode. Continua sendo honra teu pai e tua mãe. Não usará. Quando eu digo que a lei acabou, eu estou dizendo que esses mandamentos perdem valor. É igual da mesma forma que uma lei que ela é, vamos dizer, revogada. Você tem, por exemplo, uma lei. Uso capião, por exemplo, artigo 83, eu acho. 81. Se eu revogo, quer dizer que não existe mais essa lei não está mais em vigor. Por exemplo, o presidente aumentou o tempo, acho que, da carteira CNH. Então, se existem leis que elas são, vamos dizer assim, revogadas, significa que ela não tem mais condenação sobre ela. Não tem mais peso, não tem mais valor, você não se baseia mais nela. Então, se eu digo que a lei foi anulada, todos os 613 preceitos deixam de ser. Então, agora eu posso fazer uma tatuagem, agora eu posso raspar a barba, agora eu posso adulterar. Mas por que só posso fazer uma tatuagem e não posso adulterar? As versões que eles vão dizer são muitas. Porque agora é a lei moral. Pera aí. Isso é teologia. Isso é conversa de religião. A lei é lei. O que não se aplica é o que não é dito. Por exemplo, como que você cumpre uma festa bíblica? Tem um porquê. Ali tem uma explicação. Agora, eu não posso exigir que alguém dê o dízimo, por exemplo, se ele não ara a terra. Mas a pessoa pode fazer tzedakah e terumá. Significa que existem mandamentos que para uns ficam suspensos, para outros continua. O rei tinha que escrever uma Torá à mão. Israel não tem rei, mas se tiver um rei, ele tem que escrever uma Torá à mão. É uma mitzvah. Então, cada mandamento tem um contexto para ser seguido. Isso sim. Isso não significa que ela perdeu o valor. Existem uns porquê algumas leis não serem cumpridas. Existem algumas leis que elas perdem, vamos dizer assim, ficam suspensas em determinados lugares. Por quê? Simples. Você hoje aqui, vamos dizer, no Brasil, você tem saneamento básico? Entre aspas, né? Claro. Você tem banheiro, esgoto. A mitzvah diz que quando você for fazer suas necessidades, você tinha que sair do arraial, abrir um buraco e tampar o que você fez. Você vai lá na tribo nômade, ou lá no deserto, ou numa tribo indígena, essa lei se aplicaria. Agora, numa cidade desenvolvida, essa lei não faz sentido. Mas não quer dizer que não é boa. Claro que é boa. Porque essa lei é uma lei de quê? Uma lei de higiene. Então, se a gente observar a palavra de Deus, ela é direção para a nossa vida. Existem direções. O problema é tudo que as heresias elas vão surgir com textos isolados. As pessoas dizem assim, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. E ele acha que o fato dele acreditar já é suficiente sem seguir os mandamentos. Isso vai contradizer as próprias palavras de Yeshua no Mateus 7, verso 20. Quando eu uso um texto isolado para justificar o que eu acredito, eu tropeço. Olha o que está escrito. Entrai pela porta estreita. Espaçoso caminho conduz para a perdição. São poucos que... E são muitos que entram por ela. Porque é estreita a porta e apertado o caminho que conduz para a vida. Então Yeshua está falando que para ser salvo o caminho é estreito. E aí ele vai dizer no verso 23. No verso 21 ele vai dizer, né? Nem todo que me disse o Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Aí lá no 23. Apartai-vos de mim, vós que praticais o que é contra a lei. Então fica muito claro que Yeshua fala de um caminho estreito, de uma vida diferente.
E ele vai dizer que muitas pessoas no julgamento, que é uma profecia aqui, não vão ser salvas, mesmo acreditando nele, porque disseram Adoni, Adoni, meu Senhor, meu Senhor. Mas não foram salvas, eram pregadores, eram instrutores, faziam sinais, mas não foram salvos, não por falta de acreditar nele, mas não foram salvos por causa da conduta. Então você entende que acreditar em determinado texto significa o quê? Aderir à doutrina, não apenas o ato de eu acredito. Eu acredito que Cristo é o Messias. Não é isso que o texto está dizendo. Por isso, se você não interpretar direito a lei, você vai entender errado. E entender errado é um problema sério, porque a parábola do semeador diz que quando o indivíduo recebe a palavra e a palavra o indivíduo não entende, o diabo vem e rouba. E esse é o problema. Acreditar em determinados textos significa eu creio nesta palavra, eu sigo esta palavra. Agora, eu acredito que Yeshua é o Mashiach. Isso, então eu acredito que eu tô salvo. Não. Não é isso. E a interpretação errada tá levando pessoas a acreditarem, porque eu levantei a mão, aceitei Jesus, eu tô salvo. Só que se você levantou a mão, aceitou Jesus, você tem uma conduta a viver. Pega a cruz e siga-me. Se você apenas crê que ele é Cristo, não é suficiente, porque ele disse que não é quem reconhece apenas, mas quem aceita e prossegue. Aceita o chamado e segue o caminho. Então as heresias, elas são baseadas em textos isolados, mal interpretados. É igual a palavra graça. Qual é a doutrina da graça hoje em dia? Estou no tempo da graça. Significa na teologia. Com Cristo veio anular a lei, perdoou meus pecados, estou garantido, só acreditei, estou garantido. Mas peraí. Se Cristo voltar hoje e te pegar adulterando, se Cristo voltar hoje e te pegar um mentiroso, se Cristo voltar hoje e te pegar um 71, você vai ser salvo? Porque acredita que ele é o Messias? Isso é graça? Não. Isso não é graça. Não é graça isso. A graça é você não merece. Deus te dá a oportunidade de mudar de vida. É aquele bandido que a sociedade não quer mais, trata como um cão sarnento, e Deus diz, vou te dar uma chance. Vem cá, pega ele, limpa ele, purifica ele, coloca o espírito dele, segue meu caminho, filho. Você foi perdoado. Isso é graça. Deus fez a obra na tua vida. Te transformou, te mudou, te orientou e fez você seguir. Agora, eu creio em Cristo, digo que estou na graça só porque eu fui lá para frente. Aí tem pregadores que gostam de autoexaltação. Esse ano eu ganhei 400 almas para Jesus. Eu ganhei 400 almas para Jesus. Com a minha canção, eu ganhei, já contei aqui tô no meu caderno aqui, eu já ganhei 500 mil almas para Jesus. Enquanto Cristo disse, ide fazer discípulo, ele em nenhum momento disse, vai ganhar almas. Vão e façam seguidores. Significa o quê? Vão e façam pessoas seguirem o que vocês estão seguindo. É isso aqui. O que você está seguindo? Eu estou seguindo a doutrina de Cristo. Estou seguindo a doutrina do Mashiach. Ele me disse para me honrar meu pai e minha mãe. Ele me disse para eu amparar os pobres e necessitados. Ele me disse para ser marido de uma só mulher. Ele me disse para mim não seguir o mundo, para mim ser santo. E isso você passa para outra pessoa para ser como você está sendo. E isso vai se multiplicando, então, e você está então no caminho. Por isso que a comunidade é chamada os do caminho, porque eles seguiam os passos de Yeshua na conduta, na fé, no amor e na verdade. Então, se eu estou em Cristo, nova criatura sou. É isso que Shaul disse. Agora, eu estou em Cristo porque eu fui para uma igreja? Eu estou em Cristo porque eu aceitei? E aqui fica muito claro pelas Escrituras
que o fato de eu crer e aderir confirma que eu estou no caminho. Estou mudando, estou sendo transformado. Agora, só apenas pensamento positivo. Eu creio que Yeshua é Mashiach. Mas não mudou? Não nasceu da água e do Espírito? O próprio Yeshua disse para Nicodemos: quem não nasce da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. Quem não é nova criatura é velha criatura. E se é velha criatura, ainda não está salvo. Ainda não está com o pé na eternidade. Por isso que Yeshua disse: ao vencedor comerá da árvore da vida. O vencedor é o que começou a jornada na fé e terminou. É aquele indivíduo que começa com o perdão de Deus, o chamado arrependimento, ele sai das águas, ele muda a vida dele. E ele vai até chegar no final da estrada. Ele vai sendo transformado, ele vai tirando essa muamba todinha. Ele vai tirando o pecado da vida dele. Hoje eu tirei o adultério. Amanhã eu tirei o vício. Depois da manhã eu tirei o ódio. Hoje eu perdoo. Ele vai mudando, a vida dele está sendo transformada por Deus. O Espírito de Deus está sobre ele, desce sobre ele. E ele está trilhando para Canaã. E ele está caminhando, ele está tirando as coisas que não são do eterno. E Deus anda com ele. E Deus abriu o eterno habita nele. E ele está trilhando, ele fica firme. Quem é santo, santifique-se ainda. Quem é puro, purifique-se ainda. E aí ele tá indo atrás de Yeshua. Yeshua foi por aquele caminho, eu estou indo atrás dele. Ele foi por aquele caminho, eu estou indo atrás dele. O que Yeshua fez, eu estou fazendo também. O que ele orientou, também estou orientando. O que ele pregou, também estou pregando. O que ele comeu, também estou comendo. O que ele viveu, também estou vivendo. Então ele está indo caminho ao destino da salvação. Agora, a heresia, muitas das vezes, 90% das heresias que tem hoje é textos isolados. Textos fora de contexto. Lamentavelmente, muitos estão sem visão. Ainda existem muitos cegos pelo caminho. E Cristo disse para os fariseus, guias cegos: a conversão que vocês estão fazendo os torna os ouvintes e os seguidores de vocês 2 vezes filhos do inferno. Significa que um goi que vai para o judaísmo daquela época, segue os fariseus daquela época, segue a religião que os fariseus estavam ensinando, estão 2 vezes sendo condenados. Palavras de Yeshua. Mateus 23, o sermão menos lido nas igrejas, nas sinagogas. Mateus 23. Mateus 23. Então, observaram? O que Hashem quer de mim? O que o Eterno quer de mim? Tudo eu pesquiso. Tudo. Eu falo Hashem, o nome. Sabia que está na Torá? Deuteronômio capítulo 7. Está no hebraico. Hashem, o nome. Você sabia que no começo eu usava kippah? Sim. Eu falo, eu provo. Prova? Provo. Para terminar a aula de hoje, pesquise. Pesquise para que você não seja enganado. Amém? Eu vou colocar aqui. Talvez esse vídeo você não viu, mas eu vou colocar aqui no comecinho, quando eu estava no judaísmo messiânico, tá bom? Eu deixei esses vídeos aqui, eles estão no meu canal, eu vou mostrar para vocês aqui. Apenas um vídeo para vocês verem. Estou aqui a pegar. Aqui, ó. Eu vou compartilhar a tela com vocês. Bom, eu só vou mostrar a imagem, tá? Não vou botar o som. Mas não tem problema nenhum botar o som, mas
Deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui. Bom. Veja que na minha camisa tá a cruz, a cruz não, a estrela, tá? E aqui do lado tem, no lado direito, atrás do meu irmão, meu querido Tecílio, e tá a bandeira de Israel, e aqui na TV está a estrela de Hanfam, tá? Na televisão, e aqui a bandeira também. Então veja que o meu talit também tem estrela, tá bom? Então aqui, a data que eu postei foi em 2014, tá? Então, fica muito claro o que eu tô falando aqui, e, enfim. Quando eu, por exemplo, aderi à estrela que não é de Davi, nunca foi, e se fosse, eu também não seguiria. Davi não é meu Deus, tá? Eu comprei várias coisas com estrela, cordão, camisa. E o Senhor me visitou em sonho, 1, 2. Na terceira vez ele falou tão claro, tão claro. E ele falou assim: bezerro de ouro. Aí eu falei 3 vezes. E quando eu fui visitar a sinagoga messiânica, e eu voltei para casa, o Senhor me deu um sonho. Que eu, entrando para o judaísmo messiânico, eu estava saindo do propósito. Lamento se o que eu estou falando aqui incomoda. Como eu disse, eu não vou vir aqui falar o que não é verdade. O Santíssimo de Israel sabe que eu estou falando aqui é verdade. O Senhor falou que eu estava saindo do caminho. Eu entendi que havia misturas. Havia coisas que não agradavam ao Eterno. Aí eu comecei a olhar. Peraí. Da mesma forma que Hashem mostrou, que o Eterno mostrou, que tinha coisas erradas no cristianismo, também eu estaria adentrando a doutrinas confusas. Aí eu comecei a olhar a fé diferente, o judaísmo messiânico. O que está errado? Como o Senhor falou da estrela, fui pesquisar. A estrela de Hanfam é a mesma estrela. Estrela que esteve no Egito, está no Egito, na Antiguidade, usada por Shelomo, ou mago, bruxo Salomão. O 666, triângulo, se você contar, tem 666 na estrela. Por mais que você não concorde e não acredite, não posso fazer nada. É fatos. Para mim, eu não vou aqui querer te convencer de nada. Pesquise. Tenha um mínimo de bom senso antes de você descarregar toda sua discórdia quanto a isso. Seja humilde e vá pesquisar. Procure que historicamente a primeira aparição da estrela. Aí eu falei assim, de fato, existe? Eu vou perguntar a algum líder messiânico, alguém que esteja no judaísmo já há algum tempo. Vamos ver se eu encontro pessoas que concordam com o que eu estou falando, com o que Deus me disse. Eu encontrei vários. Inclusive em Israel tem judeus que não creem em Yeshua, que não usam a Magem. Porque eu fui hoje com a internet, irmão, você fala com judeus em todos os lugares. Você tem acesso. Não são todos os judeus que são sionistas. Não são todos os judeus que usam estrela. Não. Não. Fazer o quê? Então eu fui pesquisar e falei com uma judia, na época pelo Facebook,
E eu disse, o que você tem a me dizer? Eu já tinha a convicção, mas eu queria mais argumentações, porque sou um pesquisador bíblico, sou um pesquisador das escrituras, eu já tinha todas as... tirei tudo, mas eu já tinha todas as comprovações. Mas eu falei, eu vou mais a fundo para me apresentar a pessoas que chegaram até mim a minha refutação. Inclusive, até pessoas que eram chegadas se afastaram porque eu falei da estrela de Davi. Eu simplesmente sempre segui a orientação do Senhor. Lamento que as pessoas se afastaram de mim pela minha fé. Lamentavelmente as pessoas se afastam de nós quando Deus vai nos mostrando o caminho. Por isso que muitas pessoas se afastaram de Yeshua. Por isso que muitas pessoas se afastam de você. Quando você quer andar de acordo com o que Deus determinou. Ah, mas mexeu na minha religião, não é mais meu amigo. É assim que acontece. E aí, ela me mandou algumas fotos de uma estrela no céu. Eu não lembro se é Saturno. Eu acho que é Saturno. Foto tirada de um aparelho, um telescópio, algo assim. E via nitidamente uma estrela. E a estrela tinha exatidão igual a estrela de Davi. Concluí que essa estrela, tá? Lamento o que eu vou dizer aqui, irmãos. Eu não estou desrespeitando a fé de ninguém. É o que eu pesquisei. Me entenda. Eu não estou aqui para ofender pessoas. Mas eu tenho o meu direito de opinar naquilo que eu não acredito. Lamento se isso choca você. Essa estrela, na verdade, é o símbolo mais antigo de idolatria a Satanás. Essa estrela lembra do diabo, irmãos. Não de Davi. Porque é a imagem de Saturno, né? É Saturno. Pesquise isso. Imagem de Saturno. Você vai ver a imagem de Davi ali. Tá bom? E ela me mandou essas fotos. Inclusive na época eu postei nos grupos. E tem no meu Facebook aqui nas conversas antigas. Tá bom? Se eu tentar achar aqui, eu posto de novo. Então, não sei se eu tenho no Google Drive, eu vou pesquisar. Mas para mim isso já está definido. Mas Deus falou para mim. Aí eu parei de fazer o Shabbat do jeito que eu fazia. E aí o Eterno foi me mostrando o sábado que hoje eu sigo, tá? Que não é o judaico. Aí as pessoas vão dizer, mas Felipe, o povo judeu que Deus escolheu, está seguindo o Eterno errado? Bom, e aqui entra a questão. Quem é judeu e quem não é? Quem é israelita? Ou quem faz parte de uma religião chamada judaísmo? É a mesma coisa? Não é. Ser israelita é ser descendente de Israel. Você fazer parte do judaísmo significa que você faz parte da religião. Não significa que você é judeu. Como alguns dizem que não existe proselitismo em Israel, existe, que eu conheço. Pessoas que foram para o judaísmo. Fizeram circuncisão. Tá bom? E na época, enfim, eu não vou adentrar essa informação que para alguns não vou lembrar de certas coisas. Mas Deus sabe o que eu ia falar aqui, mas não vou comentar. Mas há muitas coisas que as pessoas estão enganadas. Estude mais, tá bom? Às vezes você está no engano pensando que está na verdade. Eu não duvido de sua sinceridade. Não duvido que você é uma pessoa boa. Não duvido e acredito que você é uma pessoa que ama a Deus. Mas o Oséias 6,4 diz: meu povo perece por falta de conhecimento. Por mais boa pessoa que você seja, caridosa, amorosa, se você estiver no engano, isso vai prejudicar você. Por isso, meu conselho àqueles que me ouvem: busque a Deus. Não acreditem em mim, não. Vai buscar as informações, pega o que eu estou falando, anota, a live fica aqui. Você vai
vai ficar aqui para você pesquisar os versículos que eu dei. E procure essas informações. Tá bom? Eterno venha te abençoar. Amém? O Instagram eu quase não uso. Eu uso o Telegram. Tá bom? Se eu encontrar aqui nas minhas conversas, eu mando para vocês. Tá bom? Bom, Greg Faria, um grande abraço. Yahweh abençoe vocês. Josias, Jorge, Maralise, Maria Aparecida, Débora Marques, Ezequias, Júlio, Valdemir, Ezequias Beazo, Tiago Melo, Regiane Carvalho, Graça Nunes, Paulo Miranda, Maria José Bicho, Wagner, Lene Rodrigues, James West, Herbert, Regiane Carvalho, Rafael, Andra Alves, Tina Nunes, minha querida Elza, Paulo Wesley, Dimas Vieira, amém, Alex, Nilton Gouveia. Esses dias falaram que, olha, tem gente que fica chateado comigo, né? Falou que eu não sou juiz, que eu tô aqui condenando pessoas. Né? Eu sabia que pregar a palavra de Deus... Tem pessoas que ficam iradas comigo, né? Acho que se pudessem, com um sopro, me matavam. E... Aí eu ouvi certas coisas, às vezes eu fico pensando... Meu Deus. Eu fico pensando... Eu tenho até pena de certas pessoas... Porque tudo que eu tô falando aqui não é julgamento. Não. Se você ler bem assistir as lives e você for ver o que eu falo, não tem nada meu. Tudo tá na Bíblia. E o que eu falo foi o que Yeshua disse. Que os apóstolos disseram. Aí se você fica chateado comigo, será que você está chateado comigo ou com o que eu falei? Bom, eu fiquei chateado com o que você falou. Tá, o que eu falei não veio de mim. Vamos simplificar. Eu recebi uma carta do Rei dos Reis. Ele mandou ler essa carta. Aí você ficou chateado com o que eu disse? Você ficou chateado com quem? Não foi comigo. Você não tem revolta contra mim. Você não está com raiva de mim. Você não gostou, é o que eu disse. E se você não gostou do que eu disse, e o que eu disse não é meu, mas é de Yeshua, de quem que você está com raiva? Minha irmã, meu irmão, quantas pessoas estão revoltadas com Yeshua? Quantas pessoas estão sem sensatez, estão revoltadas com Deus? Só que a forma delas expressar essa indignação é me atacando, já que não podem atacar Deus. Não é verdade o que eu tô falando? Se eu tô pregando o que tá escrito e tem gente chateada comigo, porque tem, irmãos. Tem, esses dias aí, Rosânia tá ouvindo uns áudios aí, não vou citar nome, né? Eu não cito nome por ética, né? Que eu tenho pouca, né? Lamento dizer, mas eu tenho pouca ética, mas não vou citar o nome, não. E a pessoa tá um pouco chateada com o que eu tava falando. Irmãos, aí eu pergunto, do que eu falei até hoje aqui? Bota nos comentários depois. O que eu falei de mim? Quando eu leio Mateus 7, 21, 22, 23, quando eu leio os textos que eu leio, quando o texto diz assim, quem permanece no pecado é filho do diabo, isso é palavra minha? Não,
Ontem eu li lá em Apocalipse, e eu matarei os seus filhos, prostrarei numa cama, e ele vai falar, Yeshua vai falar de condenação. Vou remover o teu candeeiro, se não se arrependeres. Essas palavras são minhas? Não. Não são minhas. Por que as pessoas ficam revoltadas comigo? Porque elas veem eu falar. E a forma delas expressarem a indignação que tem contra a palavra de Deus é isso. É lamentável, irmãos. Um povo que precisa de perdão, que precisa reconhecer que está errado, que precisa se humilhar diante do Eterno, não se submetem à mão de Deus. Amados, quem diz que o adúltero não vai ser salvo não é eu. Quem diz que o mentiroso não vai ser salvo não é eu, irmãos. É a Bíblia que fala que quem não honra pai e mãe tá com os dias contados. Tá lá. Os dias não vão ser acrescentados. Então, se a gente ouve a palavra e não sabe separar o que é que vem da Bíblia e o que é que vem do homem, o que vem de mim aqui? Minha fala, a minha tonalidade de som. Você pode chegar aqui, ó, Felipe, você tá gritando. Aí você tá me fazendo uma crítica. A tua voz é feia. Você tá me fazendo uma crítica. Eu não gostei não, essa barba tua é feiosa. Aí é uma crítica pra mim. Agora, se você faz uma crítica do que eu estou falando, e o que eu estou falando não é meu, você não tá me criticando. Não é pra mim a crítica, você tá criticando o mestre. Então bota a cabeça no teu lugar. Vê o que você quer da tua vida. Não tem como ser salvo na mentira. Ninguém vai ser salvo, nem eu, irmãos. Ninguém aqui vai ser salvo no engano. Por isso que quando eu vou fazer as minhas orações, eu vou falar no meu particular com Deus, eu falo, Senhor, me ajude a vencer. Ou vocês acham que quem prega está salvo porque prega? Nós estamos no mesmo caminho, irmãos. Lutando contra a nossa carne, vencendo o Yetzirah, orando ao Pai para que Ele traga ajuda. Não somos melhores do que ninguém. Fátima Silva, Bruno Moslav, Cláudia Miranda, Adriane Bezerra, Yumeli, Alceu, Grande Alceu, Cleison Costa, Cleison Lima, Helena Aruanos, Simone Souza, Clarice Lopes, grande Mirna Netdala. Um grande abraço, querida. Feliz em te ver, hein? Aqui. Edson Praeiro, da Iane Crucelo. Uroshi Wallace. Cris Liarro. Helena Ruano. Grande Reinaldo Ramos. Amém. Johnny, Sebastião, Wagner, Rubens Barros, José, Hermes, Érica. Lashon Hará, meu filho, é fazer fofoca, né? O caso aqui eu tô pregando a palavra, né? Se eu estivesse falando da tua vida, você podia se botar esse texto aqui, né? Bom, pra mim você não tá usando, né? Eu tô falando claramente aqui, tá? Lashon Hará, você pode trazer como fofoca, língua má, tá? Bom, essa palavra não é pra mim, tá bom? O que eu falo aqui, eu falo na frente. E eu não sei o que você faz aqui, caro Fernando, sinceramente. Eu não sei o que você ganha. Mas enfim, eu deixo você no chat. Sem problema nenhum. Pode comentar o que você quiser, mas você Lashon Hará não tá falando pra mim. Amém? Nem um pouco. Agora, os sábios dizem muita coisa, inclusive que Yeshua é um feiticeiro, né? Os mesmos sábios, né? Bom. E eles não fazem Lashon Hará, não.
E aí? E seu nome será apagado para sempre. Isso é língua má. Não o que eu tô falando. Beleza? Graça Nunes. Maria José Bispo. Amém. Amém, Graça Nunes. Um grande abraço. Por favor, Felipe, por favor, Yeshua é o eterno? Emanação, não. Yeshua é Yeshua. Esse negócio de emanação, essa coisa são conjecturas. Se não tem na Bíblia, não pode ser pregado. Amém? Eu sou da seguinte tese. Na verdade, não é tese, é argumento. Né? Yeshua disse que era quem? Ele disse que era filho de Elohim. Ele disse também que era irmão dos discípulos. Apareceu para Maria e disse: vai e diga aos meus irmãos. Então o que Yeshua falou? Que tem confirmação é doutrina. O que não está na Bíblia são conjecturas. E o problema é que algumas conjecturas viram verdades plenas. E esse é o problema. Não está na Bíblia que Yeshua é emanação. Isso é unicismo. Não há doutrina na Bíblia de unicismo nem de trindade. A doutrina que existe na Bíblia é que Hashem é um. E que Yeshua é filho de Hashem. A problemática toda é, quando você lê filho na Bíblia, nós temos uma interpretação muito mais ampla. E não foi só Yeshua que foi chamado de filho. Israel foi chamado de filho. Os anjos em Gênesis 6 foram chamados de filhos. Bnei Elohim, os filhos de Deus. Gênesis 6, verso 1. Yov, Jó, capítulo 1. Shelomo foi chamado de filho e Shelomo foi dito que ele sentou-se no trono de Deus. 1 Crônicas. Agora, Yeshua, chamado de filho, significa que ele é um representante de Hashem. Agora, eu não posso ir além do que está escrito. Eu não posso falar conjecturas como verdade. Eu posso dar uma opinião até, eu posso chegar. Eu acredito que Yeshua é assim, assim, assim. Mas o que eu tenho de certeza é que Kadosh Baruch Hu é um. Yeshua, ele é filho, significa foi designado por Deus para ser juiz dos vivos e mortos. Ele é o mediador. Salmo 110, que o Eterno diz, né, o Davi, ele, lá quando você lê o Salmo, você entende. Tem o nome do Eterno e tem a expressão Adon. Eu já expliquei isso aqui. Então, Yeshua está à destra do Pai, conforme Estevão viu. O Pai, ele é absoluto. Sua própria autoridade. Todo poder foi me dado. Yeshua vence, recebe todo o poder, então ele se torna superior a toda a criação. Mas está sobre a ordem de Hashem. Entendeu? Kadosh Baruch Hu, único, indivisível, incorpóreo, ele emana o espírito dele, sim. Agora, o filho, ele é designado por Hashem. Hashem, designado por ninguém. Ele é o que designa. Por isso que ele é chamado de Abba. Ave, Alf Beit, força da tenda. Ele é o que dá início. Entende? A tudo e a todos. Ele é a fonte da existência. Ele que dá origem. Pai é tido como o quê? O primeiro e do primeiro filho Ben, continuar, descendentes, semente, dando continuação a Hashem. Kadosh Baruch Hu, Yeshua e criação. É isso que a Bíblia ensina. Fora disso, são conjecturas e são conjecturas perigosas. Então não existe isso não, tá? Isso é uma opinião do judaísmo messiânico, que não quer abandonar a Trindade. Tá bom? Agora, a origem de Yeshua antes, porque existe texto que ele diz, antes de Abraão ser, eu existo. Significa que Yeshua ele já existia, dá a entender,
antes do mundo ser criado. É possível? Lógico. Agora, como foi? Não podemos dizer. Qual é a essência dele? Não sabemos. Só sabemos que o Kadosh Baruch Hu é Had. Tem coisas que Deus não nos explica e nem tem obrigação de explicar. E tem coisas que saberemos na eternidade. O que fica para nós é o que precisamos saber para ser salvo. Kadosh Baruch Hu, Criador. O Filho, Mediador. Ponto. É o que você precisa saber. Não tente saber as coisas que Hashem não deixou. As coisas reveladas, filhos de Israel. As coisas que não são reveladas estão na competência do Eterno. Lembre-se que os anjos caídos foram condenados a juízos porque eles estavam revelando coisas ocultas aos homens. Não é nos permitido tentar conjecturar coisas. Não é. Ou tentar descobrir coisas sem ordem de Deus. Quando Deus quer, Deus revela. Chegou um dia que Deus decidiu mostrar uma visão a Ezequiel sobre os querubim. Chegou um dia que Deus decidiu mostrar visões a Daniel. Baruch Hashem. Tem coisas que ele permite a gente saber. Não tente procurar aquilo que não vai influenciar em nada, porque o que é importante para você saber está escrito. Tá bom? Grande abraço aí para você. Tá bem? Bom, o que eu não entendo no Fernando, irmãos, é que toda live ele vem aqui falar. Fernando, se você não crê, Fernando, eu cansei eu vou bloquear seu número, o seu canal. Porque você já falou isso 10 vezes. Você tem o teu canal, fala lá o que você achar bem. Faz do seu canal um instrumento. Você vinha aqui querer me ensinar, você que chegou hoje, não tem um ano que você saiu da igreja evangélica, ô Fernando. Aí você quer vir aqui me ensinar alguma coisa? Não é falta de humildade. Eu ouço uma criança. Agora, a pessoa que saiu da igreja evangélica ontem, quer me dizer o que eu tenho que falar? Não vai ser assim, né, Fernando? Mas eu não entendo você. Você ainda tem que deixar a Babilônia. Deixa a Babilônia, Fernando. Deixa Deus te libertar. Tá bom? Que o Eterno te abençoe. Agora, eu vou acabar bloqueando seu número porque eu tô cansado de ficar te respondendo a mesma coisa. Você já falou, já mandou mensagem. Por que você está incomodado com as religiões? Se eu estivesse falando de você, do seu caráter, você podia estar aqui reclamando. Você tá fazendo uma crítica por causa das religiões. Isso te afeta em quem? Nada. Só se afeta alguém que você conhece. Eu não posso fazer nada. Você tem um chamado, eu já fui no teu canal falar dos seus ensinos. Por exemplo, eu faço vídeos com o Moré Fábio Pires. A gente não concorda 100% com as coisas, mas eu faço vídeo com ele. Em coisas essenciais a gente concorda. Vai ter coisas que a gente discorda, mas eu tenho enorme respeito pelo Fábio. Sabe? Conheço o Fábio desde 2014. 2014. Sabe? Então e eu posso falar que o que eu discordo, ele pode falar o que discorda e eu vou respeitar ele. Agora, sabe? Faz sentido isso. Tá incomodado com a crítica à religião? Ô, meu filho. Você tem que ler mais os evangelhos. Mirna Nadala. Grande abraço. Amém? Eu nunca fui no canal dos outros fazer crítica. Eu nunca fui no canal dos outros. As únicas críticas que eu faço são fundamentadas na verdade. Tá? Naquilo que Deus mostra. Mas veja que eu não me importo. Baseou na verdade? Amém. Sua crítica tá aí feita e acabou. Mas já falou isso 10 vezes comigo, amém? Érica, José Carlos,
Deixa ele, enfim. Fazer o quê? Amém. Cabalista. Pode fazer uma pergunta? Pode. Cabalista. Pode fazer uma pergunta. Helena. Eu descobri que muitos desses talit, pasme, é feito na China. Sabia? É. Se você quiser um talit feito à mão, a nossa irmã Carol, do esposa do irmão Arlindo, fez um pra mim, tá? E fala com ela, ela faz pra você, tá bom? Faz bordado à mão, tá bom? Muito bonito o material. E ela não cobra, mas eu sempre recomendo, valorize o trabalho da nossa irmã, amém? É um trabalho feito com amor. Amém. Sim, terminou o Shabat. Não terminou o Shabat? No domingo pra segunda, né? Quando foi segunda no pôr do sol, apareceu a lua nova. Rosh Hodesh. Viu como a lua tá em sintonia? Sempre que termina o último Shabat do mês, aparece Rosh Hodesh, que é tipo um Shabat. Aí começa então a contagem. A lua foi dada. Imagine que você vai pro mato e não tem calendário, não tem celular, não tem internet, não tem nada. Não tem número. Acabou. Perdeu todos os livros e acabou. E aí? Como que você conta os tempos? Simples. Como que você sabe que a colheita é tal tempo? Como que você sabe que pode plantar em tal tempo? Sabia que tudo é baseado na lua? É. A colheita era baseado no calendário agrícola. Por isso que é agrícola. Os antigos falavam assim, não se corta cabelo nessa data. Sabia que tem lua para cortar cabelo? Tem lua para tomar remédio de verme. Por exemplo, se você quiser tomar vermectina para verme, sabia que a lua tem a ver? Tem um ciclo. Bom, pesquisa. Você vai ver que tudo é tempo. É o tempo da procriação dos vermes. Aí você toma o remédio de verme na época certa. Quando eles saíram para se reproduzir, eles são mortos. Os vermes. Então você já observa. Tudo baseado no tempo. No tempo de Hashem. Kadosh Baruch Hu determinou a lua como marca o tempo. Sem a lua, não tem medição de tempo. Né? A lua e o sol vão medir o tempo. E aí, por exemplo, quando você foi arrebatado, aí você vai pro Olam Rabá, aí lá tem contagem de tempo? Não. Lá é eterno, não tem mais o sol, a lua, para medir o tempo. Então tempo não é número. Quem fez isso foi os homens, o calendário maia dos homens, calendário gregoriano, que vem de Gregório, que na verdade é de Juliano, Júlio César, acho que é Júlio César. Aí o Gregório foi e adaptou as festas e tal. Então, tem vários calendários. Tá bom? Tudo tem a ver com a lua. Bom, o rapazinho me pediu para fazer uma pergunta. Eu tô esperando ele que eu já vou terminar, irmãos. Amém? Quem tiver que me fazer a pergunta, faz que eu já tô terminando. Alguém pediu um abraço? Querido Arlindo pediu para mandar um abraço para Nivaldo de Alagoas. Ele gosta muito dos seus ensinamentos. É irmão da congregação. Amém. Então um abraço para o nosso irmão Nivaldo de Alagoas. Amém. Um grande abraço, querido. É interessante, como eu sempre falo, as 500 almas que todos os dias vêm aqui praticamente, elas amam a palavra do jeito que ela é. Isso nos deixa muito alegre, que é um resultado muito, muito, muito bom. Por que é um resultado bom?
Porque são 500 pessoas que ouvem a palavra do jeito que ela está escrita. E 500 pessoas que a palavra não escandaliza. Lembra de Yeshua, a mensagem de ontem? Que os discípulos estavam escandalizados? Não, existe os que ficam escandalizados. Como a gente vê aqui no comentário. Tem aqueles que se escandalizam. Mas tem aqueles que vão aderir. Muitos de vocês, a maioria que me assiste aqui, adere o caminho, amém? Eu fico feliz. E eu quero dizer muito claro, irmãos, que apesar da minha fala ser um pouco muito enérgica, vamos dizer assim, muito exortativa, vamos dizer, eu sei que os irmãos são bênçãos do Eterno, amém? Eu fico muito feliz de vocês estarem aqui. E eu quero aí mandar um abraço para todos que assistem aqui ao canal. Não conheço, tem pessoas que me ouvem há tempo e depois de anos me mandam uma mensagem. Né? Já te acompanho uns 3, 4 anos. Mas me acompanha aqui, assiste de vez em quando assiste, né? E eu fico feliz por essas almas estarem ouvindo a palavra. Sabe que Deus te ama, estamos aqui para ajudar os irmãos. Em hipótese nenhuma queremos atrapalhar ninguém. Não é nosso objetivo atrapalhar as almas. Nosso objetivo é ajudá-las a entender o caminho. De alguma maneira, semear na tua vida, vida. Eu não quero ser uma pedra de tropeço para você. Eu não. Não. Eu quero ser alguém que te ajude a entender que é aquilo que ainda está faltando. Eu não posso ser leviano com Deus. Chegar para você e trazer uma mensagem que não vai fazer você refletir, que não vai fazer você pensar, que não vai fazer você rever os conceitos. Eu seria leviano. Eu seria um mau caráter se eu não pregasse o que eu prego. Eu não ia dormir bem se eu não falasse a verdade. Eu sei que às vezes a palavra é um pouco pesada, vamos dizer, mas eu tenho a certeza de que por ver jovens, idosos, que me contam que mudaram de vida. Como pode? Uns Deus muda a vida e outros me odeiam. Então significa que quem me odeia, por de fato, não me odeia, odeia a palavra. Mas os que estão aderindo não é porque, de fato, eu sou mocinho, mas porque aquilo que eu estou falando está gerando no indivíduo vida. E é isso que nos faz continuar. Amém? Amém. Um abraço. Amém, irmão. Amém. Agora, por que mudaram o calendário do Shabat? Porque tem a ver com alinhamento. Quando a lua está posicionada naquele tempo, existe um alinhamento com os céus. E para mim não há dúvida, e aí eu vou falar que isso aqui é uma conjectura agora. O Moisés, ele viu um tabernáculo no céu. Não foi? Isso é fato, não é conjectura. Na minha interpretação, que eu não trate como doutrina isso agora, mas sim como uma conjectura minha. Para mim existe um culto no céu que é alinhado à terra, nas festas bíblicas. Tá? Existe no Shabat um alinhamento no céu e na terra. Como alinha? Pelo calendário gregoriano? Não. Ló. O alinhamento é a partir dos astros que Deus criou. E quando esse alinhamento é feito no céu, o céu também tem sintonia. Então, se há uma festa de Pêssah na terra, há uma festa de Pêssah no céu. Se há um Shabat na terra, há um Shabat no céu. Essa é a interpretação que eu tenho do sábado lunisolar. Tá bom? Eterna abençoe. Agora, por exemplo, por mais que eu critique o calendário gregoriano, ou discorde dos judeus comemorarem o sábado, há irmãos que me assistem, que me amam e discordam disso. Eu respeito. Eu não tenho inimigos porque eu sigo um Shabat. Não. Tem pessoas que me ouvem quase sempre. Felipe, eu acredito nesse sábado aqui. Por enquanto eu não cheguei ao teu entendimento. Somos irmãos, Baruch Hashem.
Mas e não chegam aqui, ficam de chilique, reclamando. Não, o irmão Felipe tá falando lá. Bom, a hora que chegar esse entendimento, broxa, bom. E aí, pessoas, já cheguei a esse entendimento, irmão Felipe. Agora fui analisar esse calendário, caiu a ficha aqui. Poxa, tem lógica. Vou pesquisar mais. É isso que você tem que fazer. Que a crítica vai gerar em você curiosidade. E você vai pesquisar para que você possa compreender. E não dizer assim, eu sigo cegamente o irmão Felipe. Você não está bem. Você vai pesquisar baseado no que você está ouvindo. Sim. Simples. Vai, busque as informações, você vai encontrá-las e Deus vai edificar a sua vida, tá bom?